10 coisas que você precisa saber sobre Deus. Deus não cabe numa definição simplista. Poderíamos estar falando aqui sobre diversos adjetivos, diversas qualidades, diversas palavras, mas sempre estaríamos incompletos. Mas a Bíblia fala de várias características e qualidades do Senhor, que nos ajudam a conhecê-lo melhor. Por isso que neste vídeo destacarei 10 pontos acerca de Deus, que irá fazer você entender melhor como a Bíblia descreve o nosso Deus. Primeiro atributo de Deus: Deus é amor. Na incontável lista que não temos dimensão, o amor tem que estar em primeiro. Vai dizer em 1 João 4,16 assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele. Deus, ele doa a si mesmo eternamente em benefício da minha vida e da sua. Deus, ele vai dar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Deus é amor e ele se faz amor manifestado em forma humana para salvar a minha vida e a sua. Segundo ponto, Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é supremo e nada na criação se compara a ele. Deus é incomparável, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é invisível, Deus é perfeito e Deus é santo. Na Bíblia, em Isaías 40:28 vai dizer assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus é um Deus que se revela. Apesar de a nossa mente humana ser totalmente limitada para termos a compreensão na totalidade de Deus, ele se revelou ao mundo, se revelou ao seu povo através das Escrituras Sagradas, escrito aquilo que ele criou e aquilo que ele falou. Deus mantém contato com a sua criação e pela sua graça ele vai se revelando progressivamente ao mundo. O Senhor deixou que a humanidade conhecesse a si mesmo, ao seu reino, a sua aliança, as suas leis e a sua salvação. Na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quarto atributo de Deus: o Deus Todo-Poderoso. Deus é um Deus onipotente. O que isso quer dizer? Que ele tem o poder de todas as coisas. Deus tem o poder sobre os céus, sobre a terra, sobre a natureza, sobre o espaço, sobre o tempo e sobre todo o universo. Do mesmo modo, Deus também é onisciente, está ciente de todas as coisas. E Deus também é onipresente, ele está presente em todos os lugares. A Bíblia vai dizer em Mateus 19:26 assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Em Salmos 95, versículo 3 vai dizer: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas mãos de Deus está todo o poder do universo. Nas mãos de Deus está todo o conhecimento da criação e de todo o universo. E nas mãos de Deus está toda a presença. Ele está presente em todos os lugares. Ele é o Pai das luzes. Quinto atributo de Deus: Deus é um Deus triuno. Há um só Deus em 3 pessoas. Isso vamos ver que está na Bíblia. E também nas pessoas distintas operando de uma forma gloriosa e majestosa. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes do cristianismo. Ela nos ajuda a compreender a essência eterna, única e diversa do ser de Deus. Assim nós vamos entender que Deus é um ser único, consistindo em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles se relacionam entre si desde a eternidade, mas são pessoas distintas. Na Bíblia vai dizer no livro de João 15:26, Jesus declara: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sexto atributo: Deus, o Senhor. A palavra Senhor na Bíblia é aplicada para Deus Pai, para Jesus, o Filho, e para o Espírito Santo. Os 3 são classificados como Senhor. Isso implica, nos mostra que Deus é o governador supremo, máximo de todo o universo e do seu povo. O Senhor Deus Pai é o Criador, é o Deus de Israel. Adonai era a palavra utilizada
no Antigo Testamento para classificar o Deus Pai. Ele se revela a Moisés: diga ao povo de Israel que eu sou o Senhor. No Novo Testamento, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes usou o termo na Bíblia, Jeová. Por isso ele foi perseguido pelas principais autoridades da época, porque eles não compreendiam que Jesus era o Messias, era o Deus encarnado aqui na terra. Por isso queriam persegui-lo, queriam matá-lo e foi crucificado pelos seus. O Senhor Espírito Santo. Por muitas vezes no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era distinguido como uma forma de Deus Pai, mas no Novo Testamento já fica de uma forma mais clara. Ele é uma pessoa atribuída ao Deus Pai e ao Deus Filho, Jesus Cristo, mas com atribuições diferentes. Na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Sétimo atributo de Deus. Deus é Espírito. Alguma vez você já se perguntou se Deus tem alguma forma? Se Deus parece com algo? Se Deus tem alguma forma maciça, robusta? Não, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 4, versículo 24, assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está limitado a nenhum lugar do universo. Deus não é comparável a nenhuma outra existência criada. Deus sequer se compara ao nosso espírito, que também foi criado e está limitado no tempo e espaço. A existência do Senhor é algo infinitamente superior a algo que foi criado. E Deus é a essência do ser. É algo indescritível, incomparável e algo perfeito. Apesar disso, a Bíblia vai nos dizer que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus e que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, a imagem exata de quem é o Pai. O oitavo atributo de Deus. Deus é o Salvador. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Em Romanos 3, 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Por isso todas as pessoas precisam entender da natureza, da maldade e da sujeira do seu coração, reconhecer que é impossível, é incapaz de salvar a si mesmo, entender a necessidade de arrependimento e conversão, uma mudança de vida para Jesus Cristo e confiar totalmente na graça infinita de Deus para que todos sejam salvos. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então tenha em mente que salvar a si mesmo é impossível. Aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida. Nono atributo de Deus. Deus é santo. A santidade de Deus é algo incomparável. Por isso, ele nos chama sempre para viver em santidade. Porque Deus ele está totalmente separado da maldade e do pecado. Deus é incomparável em santidade, retidão, justiça, poder e excelência. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 11, vai dizer: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Então, meus irmãos, tenham ciência que não dá para servir a Deus e viver em pecado. Ou você vive em santidade, buscando ter intimidade com Deus, ou você não vive uma vida pautada na Bíblia, naquilo que o Senhor quer para nós. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos e carecemos da glória, da graça de Deus. Então, nós não somos aqueles que vivem escravos do pecado, porque o Filho se manifestou para que nós sejamos livres. Vamos pecar, lógico, irmãos. Enquanto estivermos nesse corpo aqui, terreno, vamos pecar. Mas nós não vamos ser escravos do pecado. Viver pecando, pecando, pecando. Vamos pecar por acidente, porque nossa essência adâmica já nos leva a pecar. Nós já nascemos fomos gerados no pecado, mas não somos escravos do pecado. Somos livres. Então, meu irmão, viva sempre em santidade, porque a Bíblia vai dizer que nós somos santos e irrepreensíveis em amor. Seja santo, seja sempre uma pessoa que ame ao seu próximo e viva longe do pecado. Não viva uma vida pecando, porque não tem como servir a um Deus santo pecando, pecando e pecando. Décimo e último atributo de Deus. Deus é um justo juiz. Deus ele vive sempre em retidão. Não tem como você viver uma vida sem estar pautado na retidão e na justiça de Deus. Na Bíblia, no livro de Deuteronômio
32, versículo 4 vai dizer: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Não existe nenhum outro padrão fora de Deus que defina a justiça e retidão. Todos nós, seres humanos, temos dentro de nós uma justiça, um senso de justiça interior, e também na nossa sociedade. Todas as justiças são pautadas naquilo que Deus quer, naquilo que o soberano Deus instituiu para a humanidade. Deus é o padrão absoluto para a justiça, para a verdade e para a excelência. Se você chegou até aqui ao final desse vídeo, peço para que você curta, comente e compartilhe. Amém? Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Fiquem com Deus.